Muy buenos días, amables amigos. Bom dia aos amáveis amigos, aos irmãos aqui presentes e aos que estão conectados com o satélite Amazonas ou com a internet em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Nos abençoe e nos prospere grandemente e nos use também grandemente em sua obra. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nos abra as Escrituras e o entendimento para entendermos a sua palavra, o seu programa correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leamos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, desde o versículo 49 em diante, onde nos diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O apóstolo Paulo nos falou desta vitória prometida para ser obtida por todos os crentes em Cristo no último dia, quando os mortos crentes em Cristo, que estão em corpos angelicais no paraíso, receberão a visita de Cristo lá no paraíso, quando Cristo completar a sua obra de intercessão no céu, onde ele está como sumo sacerdote, fazendo intercessão com seu próprio sangue, até que se complete a sua igreja, com todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando ele completar sua igreja, então ele sairá do lugar de intercessão, da sua obra intercessora, como sumo sacerdote, se converterá no leão da tribo de Judá, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como
O capítulo 5 do Apocalipse nos mostra, a partir do versículo 1 em diante, o que ocorrerá muito em breve, lá no céu. E depois, aqui na terra, se terá os seus efeitos positivos para os crentes em Cristo. Apocalipse capítulo 5, do verso 1 em diante, nos diz: E vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. La vida eterna. Esse livro é o livro da vida eterna. É o título de propriedade da vida eterna. El título de propiedad É o título de propriedade la creación. de toda a criação. Es el libro de la vida del Cordero, É o livro da vida do Cordeiro, escrito los nombres de onde estão escritos os nomes de todos aqueles que receberão Cristo como seu único e suficiente Salvador. libro donde É o livro está mi nombre, onde o meu nome está escrito. E o de quem mais? de ustedes también. De cada um de vocês também. Libro del cual habla Esse livro la Escritura. é o que a Escritura fala. Capítulo 13 y el capítulo Por exemplo, 17 de Apocalipsis nos habla también de que hay personas no capítulo escritas en el libro 13 de la vida del Cordero, e também no capítulo 17 do Apocalipse, parte de la iglesia del Señor. onde nos mostra também que há pessoas que não estão escritas no livro da vida do Cordeiro. Portanto, essas não podem formar parte da igreja do Senhor. Não são das ovelhas que o Pai lhe deu para que as busque e lhes dê a vida eterna. Portanto, Sus nombres escritos é um grande privilégio en el libro de la vida. ser uma das pessoas que tem Es el libro seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. del cielo. Y está Esse é o livro mais importante do céu e está escrito escrito del mundo, desde antes da fundação do mundo. para que tenga el cuadro claro, les cité E para que tenham o quadro mais claro, Apocalipsis capítulo 13. eu já citei o capítulo 13 do Apocalipse e disse-lhes Que habían personas que há pessoas nombres escritos en ese libro. Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice: que não têm seus nomes escritos nesse livro. No capítulo 13 do Apocalipse, do versículo 8, los que no tienen su nos diz que a besta será adorada por aqueles que não têm os seus nomes escritos neste livro. moradores de la tierra, Diz: cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do Ese mundo. libro y hay otras personas que no tienen Portanto, sus nombres escritos tem pessoas que têm seus nomes escritos nesse livro. Apocalipsis del capítulo E há outras 17, pessoas que não versículo têm del seus verso nomes 8, escritos nesse livro. E no capítulo 17 do Apocalipse, a partir do versículo 8, diz: y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los devoradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Aqui podemos ver que tem pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu, e há outras que não estão escritas. Ese libro tiene 12 partes importantes, las cuales son E porquanto esse livro la parte tem duas partes importantes, de Dios, as quais são no se pueden perder.
a parte onde estão escritos os escolhidos de Deus que não se podem perder. Esses são os escolhidos, os eleitos, os predestinados, dos quais a Bíblia nos fala. São aquelas pessoas das quais Cristo disse: não é a vontade de meu Pai Celestial que se perca um destes pequeninos. Esses são os eleitos de Deus, os predestinados de Deus, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. São aqueles que Adão e Eva teriam de trazer lá no princípio se não pecassem. Mas, ao pecarem, perderam essa bênção. E essas pessoas são os irmãos de Cristo, os irmãos menores de Cristo, porque Cristo é o primogênito. E se Ele é o primogênito, então terá mais irmãos que são os crentes em Cristo. São aqueles dos quais a Escritura diz: eis aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. A Escritura também nos diz que tem pessoas que serão apagadas, riscadas do livro da vida. Isso é daquela seção onde podem ser apagados. Não é a parte onde estão os eleitos de Deus. Perceberam? Não há contradição na Bíblia, na palavra de Deus. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, nos versículos 18 e 19 nos diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Nós podemos ver aqui que tem pessoas que estão escritas nessa seção, de onde seus nomes podem ser apagados ou tirados. Também no capítulo 2 do Apocalipse, no versículo 14, assim como também nos versículos 17 e 19, aí nós vemos que nos fala dessas coisas. E há um outro lugar, no capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 5, que nos diz da seguinte maneira: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós podemos ver aqui que o vencedor que se mantiver firme com Cristo, o seu nome não será apagado do livro da vida, mesmo que esteja na seção onde pode ser apagado, porque
nem todas as pessoas que recebem Cristo como seu Salvador estão escritas na seção do livro da vida do Cordeiro, pois esta seção é exclusivamente para os crentes em Cristo que nascem de novo. Porém, há milhões de pessoas crentes em Cristo que não nascem de novo. São crentes professantes, as quais também, no último dia, terão de passar pela grande tribulação. E para entender isso mais claramente, Cristo disse que há virgens prudentes e virgens insensatas. As virgens prudentes são aquelas que tomaram azeite em suas lâmpadas, e as virgens insensatas são aquelas que não levaram azeite em suas lâmpadas. E o azeite representa o Espírito Santo. As pessoas crentes em Cristo que não receberam o Espírito Santo talvez pensaram que somente com receber Cristo como Salvador, ir à igreja aos domingos e fazer algumas orações e algumas boas obras, isso era suficiente. Porém, Cristo disse para Nicodemos, no capítulo 3 de São João, nos versículos 1 ao 6, na verdade, eu te digo, que quem não nasça da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um líder religioso que não tinha nascido de novo. Portanto, tanto no cristianismo como no judaísmo, há virgens prudentes e virgens imprudentes. As virgens prudentes estão escritas na seção do livro da vida do Cordeiro. E as virgens imprudentes ou insensatas estão escritas na seção do livro da vida, mas que não é o lugar ou a seção onde estão os eleitos de Deus que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo. Porém, elas estão aí no livro da vida. É como a Bíblia que tem o Novo Testamento, o Novo Pacto, e o Antigo Testamento. Os judeus estavam sob o Pacto Antigo, e os crentes em Cristo estão sob o Novo Pacto. E foi Cristo quem deu o pacto a Moisés para o povo hebreu, porque Cristo é o anjo do pacto. Depois, quando ele veio em carne humana, na última ceia com seus discípulos, ele tomou o pão, deu aos discípulos, dizendo, comei dele todos, porque isto é o meu corpo. Ou seja, que ele representou o seu corpo físico, que seria crucificado no pão. E tomando o cálice de vinho, dando graças ao Pai, o deu aos discípulos e disse, tomai dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele estava falando aqui do novo pacto, porque Cristo é o anjo do pacto. E ele veio em carne humana para estabelecer o novo pacto, do qual Deus falou através de Jeremias no capítulo 31, versículos 31 ao 36, e diz que faria um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. E o novo pacto, Cristo o estabeleceu, porque ele é o anjo do pacto. E o sangue de Cristo é o sangue do novo pacto. O pacto antigo já encerrou. E desde a morte de Cristo, lá na cruz do Calvário,
começou todo o programa do novo pacto. E no dia de Pentecostes, milhares de pessoas começaram a entrar no novo pacto. Esse é o pacto onde Cristo chama as suas ovelhas, as ajunta e lhes dá a vida eterna. O aprisco é a igreja. O pastor é Cristo. E quem são as ovelhas? Todos nós. Os crentes em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Estar sob o novo pacto é estar no aprisco do Senhor. Estar com vida eterna no reino de Cristo, sendo alimentados com a palavra de Deus. E na Santa Ceia, comemorando a morte de Cristo. Ao tomarmos o pão na Santa Ceia, o tipo do corpo de Cristo, e ao tomarmos o vinho, o tipo do sangue de Cristo, que nos limpa de todo pecado. Somente aqueles que entraram no novo pacto estão cobertos com o sangue do novo pacto, o sangue do pacto eterno. Como São Paulo nos falou na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20, pelo qual, e vamos ler esta passagem para que vocês tenham isso bem claro e saibam que o sangue do novo pacto é o sangue de Cristo. Ele disse: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. O sangue do pacto eterno, qual é? O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, o qual nos limpa de todo pecado e continua nos mantendo limpos de todo pecado. Porque quando o cristão comete algum erro, falta ou pecado, afligido diante de Deus, ele pede perdão a Cristo. Cristo o limpa de todo pecado com seu sangue. E é para isso o sangue de Cristo, para limpar a pessoa de todo pecado. Por isso é que se realiza o lava-pés, como ele ensinou na última ceia, porque no lava-pés nós lembramos que ele nos mantém limpos de todo pecado com o seu sangue precioso. Por isso, quando Cristo foi lavar os pés dos seus discípulos, São Pedro lhe disse: tu jamais me lavarás os pés. É que quem lavava os pés era sempre um servo que as pessoas tinham para lavar os pés dos visitantes. Era um ato de honra e de boas-vindas para os visitantes da parte do dono da casa de família. E Cristo desceu a esse nível tão baixo para lavar os pés das demais pessoas. Recordem que naquele tempo as pessoas usavam sandálias e não tinham ruas como hoje em dia. Não tinham ruas pavimentadas como hoje em dia. O que tinham era caminhos poeirentos, por onde as pessoas e os animais também transitavam. Assim que não estavam os caminhos muito limpos. E quando
alguém chegava numa casa a lavar os seus pés por parte do dono da casa de família, que tinha uma pessoa ou um empregado que lavava os pés das pessoas visitantes. E Cristo desceu a essa posição. Por isso Pedro lhe disse: tu jamais me lavarás os pés. Porque São Pedro sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Porém, Cristo lhe disse: se não te lavares, não terás parte comigo. Então, Senhor, até a cabeça, todo o meu corpo e a cabeça também. É porque quando se trata de ter parte com Cristo no seu reino para viver eternamente, a pessoa tem de fazer como Cristo ordenou na sua palavra. Não é questão da pessoa dizer: eu sirvo e creio em Cristo do meu modo. Não é da maneira da pessoa, mas da maneira de Cristo, a maneira de Deus. E aqui na palavra está como servir a Cristo. Portanto, no lava-pés, nós recordamos que Cristo nos limpa de todo pecado, que se apega a nós na nossa trajetória, nesta caminhada na vida terrena, depois de termos recebido Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por esse motivo, o crente em Cristo não pode desanimar na sua vida, porque tenha algum problema na sua vida. Vá a Cristo com sinceridade, peça perdão a Cristo, peça que Ele te limpe de todo pecado com seu sangue, assim como Ele lavou os pés dos seus discípulos, que te lave e te limpe com seu sangue precioso, e você siga adiante na sua vida cristã. Nunca se separe de Cristo. Quem se separa de Cristo é quem perde. Los elegidos de Dios se mantendrán agarrados de Cristo toda su vida. No importa. Os eleitos de Deus se manterão agarrados de Cristo toda a sua vida. Não importa que tenha ou não tenha problemas. Porque quem é que não tem? Ou quem não teve problemas na sua vida? Todos nós tivemos problemas. Uns problemas grandes, outros pequenos, uns mais, outros menos. Mas o importante é herdarmos a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Aí não haverá problemas. Algumas pessoas dizem: eu gostaria que os meus problemas se acabassem. A solução é Cristo. Não existe outra solução. Portanto, é importante sabermos estas coisas para sempre estarmos com Cristo no seu programa divino, para o tempo em que nós vivemos. Há grandes promessas da parte de Cristo para todos aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, eu as conheço e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, do versículo 27 ao 30. Vejam bem, receber Cristo como Salvador é uma questão de vida eterna. Ele também disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo trazê-las, ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. São João capítulo 10, do versículo 14 ao 18. A voz de Cristo é a sua palavra, é o Evangelho de Cristo.
A fé nasce pelo escutar a pregação do Evangelho de Cristo, pelo ouvir a palavra de Cristo. Cristo em Espírito Santo está no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E Ele está chamando e ajuntando todos os seus escolhidos ao longo da história da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso por volta de 2000 anos até este momento, desde o dia de Pentecostes até hoje. Ele disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo trazê-las, elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. O rebanho é a igreja, o pastor é Cristo, e as ovelhas somos nós. A fé vem pelo ouvir a voz de Cristo, o Evangelho de Cristo. E a fé de Cristo nasce na alma, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Por isso é que depois da pregação do Evangelho de Cristo, se dá a oportunidade para aquelas pessoas que escutaram e que não tinham recebido a Cristo como Salvador, para que o recebam como seu único e suficiente Salvador, porque com a boca se confessa para salvação. Numa ocasião, Cristo disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Negar Cristo é a coisa mais triste para a alma de uma pessoa. Cristo é o Salvador do mundo. E nós estamos vivos porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Porque naquele dia era o dia para toda a humanidade morrer por causa do pecado. Mas Cristo levou os nossos pecados e morreu pelos nossos pecados. Ele se tornou mortal ao tomar os nossos pecados. Se Ele não tomasse os nossos pecados, não morreria. Mas a humanidade, sim, ela morreria naquele tempo. E algumas pessoas nem sabem disso. Mas graças a Cristo, que morreu por nós. E foi por isso que, quando Cristo estava lá na cruz, falando dos judeus, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estava no propósito divino a vinda de Cristo, o seu ministério, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu e assentar-se no trono de Deus no céu e assim receber todo o poder do céu e da terra. Tudo estava no programa divino. Se Cristo não morresse, ainda estaria vivo e caminhando pela terra, porém, sem encontrar pessoa alguma com quem conversar. Mas ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ele está tão jovem como quando subiu ao céu. Está com um corpo glorificado e imortal. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. E esse tipo de corpo é o que todos nós desejamos e necessitamos ter para vivermos eternamente e fisicamente. É disso que São Paulo nos falou na leitura que nós tivemos no princípio. Disse que ante a trombeta final, porque será tocada a trombeta de Deus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos novos, eternos, jovens
e corpos glorificados que aparentarão entre 18 e 21 anos de idade. Serão corpos semelhantes ao de Jesus Cristo. E os que vivemos e continuemos vivendo, e que estivermos vivos nesse momento, nós, os crentes em Cristo, seremos transformados. Nós os veremos ressuscitados e seremos transformados. Estaremos aqui na terra de 30 a 40 dias, como Cristo, depois de ressuscitado, esteve por 40 dias, aparecendo aos seus discípulos em várias ocasiões. Digamos que lhes aparecia em todos os domingos. É por isso que, porquanto Cristo ressuscitou no domingo e depois também apareceu num domingo, a cada domingo aparecia aos discípulos. Primeiramente, ele apareceu no primeiro domingo. Depois do domingo da ressurreição, no segundo domingo, também a Bíblia diz que ele lhes apareceu. E aí já não é necessário que diga que lhes apareceu no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. E por isso, os cristãos se reúnem aos domingos em honra, honrando a ressurreição de Cristo no dia em que ele ressuscitou. E o cristianismo costuma reuni-los aos domingos para adoração a Cristo, para cantar a Cristo, ouvir a voz de Cristo, através da pregação do Evangelho. E assim Cristo estar entre seu povo em Espírito Santo, derramando as suas bênçãos sobre todos os crentes nele, lhes abrindo as Escrituras e o entendimento para que entendam o seu programa de salvação e de vida eterna sob o novo pacto. Cristo é a pessoa mais importante desta terra e também dos céus. Dos céus dos céus. Isso nos fala da dimensão das dimensões. Porque o sexto lugar, ou a sexta dimensão, é a dimensão onde estão os crentes em Cristo que morreram. E ali estão em corpos angelicais. E mais acima, na sétima dimensão, é a dimensão onde Deus mora. E isso nós estaremos vendo ao sermos transformados. Se abrirão essas dimensões, veremos os anjos, veremos todas essas dimensões. E quando formos com Cristo, então iremos para a dimensão de Deus, para a casa do nosso Pai Celestial, para a ceia das bodas do Cordeiro, na festa maior que terá sido realizada no céu. E está esperando por nós, está esperando que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo, para Cristo concluir seu trabalho de intercessão no lugar santíssimo no céu. Logo sair como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação, para pegar o livro da direita do que está sentado no trono, lá no céu, abri-lo lá no céu, realizar sua obra de reclamação e logo trazê-lo à terra, à sua igreja. No capítulo 5 do Apocalipse segue dizendo: E vi a ángel fuerte que pregava gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele.
E João chorava muito porque não se encontrava uma pessoa digna de pegar esse livro e abri-lo. E ali estavam os anjos, os arcanjos, os querubins. Ali estavam também os patriarcas. Estava o pai da fé, Abraão. Ali também estavam Isaac e Jacó, os patriarcas filhos de Jacó. E ali também estavam os apóstolos, que são os anciãos. Vejam, os 24 anciãos são os 12 patriarcas filhos de Jacó e os 12 apóstolos de Jesus. E ninguém no céu era digno de tomar esse livro e de abri-lo. Não podiam ser anjos os que fizessem esse trabalho de tomá-lo e abri-lo. Tinha de ser uma pessoa, um ser humano, um homem que vivesse lá no céu, para o qual tinha de estar ali. Mas João estava chorando muito porque se não aparecesse alguém digno de pegar o livro e de abri-lo no céu, tudo voltaria a como era antes da criação. Tudo desapareceria. E um dos ancianos me dijo: não chores. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aqui foi dito: não chores. Disse-lhe: eis aqui o leão da tribo de Judá. Quando lhe disse o leão, não estava falando de um animal, estava falando de uma pessoa, que é o leão da tribo de Judá. Estava lhe falando de Jesus Cristo. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como tendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e esse é Cristo, o qual João conhecia como o Cordeiro de Deus. Mas o ancião o apresentou como leão da tribo de Judá, porque ele tinha mudado de sumo sacerdote a rei, de cordeiro a leão. E isso o ancião entendia. João ainda não compreendia, porque João conhecia Jesus como Cordeiro de Deus. Como João Batista também o apresentou ao povo, quando apontou para Jesus e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, João o apóstolo conhecia Jesus. E quando João viu esse cordeiro, ficou muito feliz. E lá no céu, todos ficaram muito felizes, porque apareceu um parente do ser humano lá no céu, um digno de tomar esse livro, o livro da vida do Cordeiro, o livro ou título de propriedade da criação. E vejam bem o que se passou no céu. Disse: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, todos eles tendo harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então observem, quem é esse cordeiro que João viu? É Jesus Cristo, que nos limpou
de todo pecado com seu sangue. Houve grande regozijo lá no céu. E vejam bem, e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. Por isso é que todos os crentes em Cristo pertencem ao poder político do reino de Deus, do reino de Cristo, e ao poder religioso, sendo Cristo como sumo sacerdote e os crentes em Cristo sacerdotes desse ministério sacerdotal, dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos em torno do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graças. E eu vi toda a criatura que está no céu, e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E nós o que dizemos? Amém. Ele é a pessoa correta para tomar o poder, a glória e a honra, tomar o reino e governar, também sobre o planeta Terra. É isto que sucederá no céu, quando Cristo completar a sua igreja. Quando Cristo completar seu trabalho como sumo sacerdote no céu, onde está fazendo intercessão. E o Espírito Santo no meio da sua igreja, chamando e juntando os seus escolhidos, os seus eleitos. E então, ele virá como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso, a partir do capítulo 6 do Apocalipse, vemos Cristo abrindo este livro selado lá no céu. Depois, no capítulo 10 do Apocalipse, o vemos descendo do céu, vestido de uma nuvem de glória, com o arco-íris em torno da sua cabeça, com o livrinho aberto na sua mão. Já não está fechado, mas aberto, trazendo-o à terra, colocando um pé sobre o mar e o outro sobre a terra, e clamando como um leão quando ruge, porque a segunda vinda de Cristo será como leão, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, porque ele virá para reclamar tudo o que ele limpou com seu sangue precioso. Ele virá para reclamar a todos que ele redimiu. Por isso ressuscitará os mortos crentes nele em corpos glorificados e transformará aos que estiverem vivos os crentes nele. E então todos os crentes em Cristo dos tempos passados e os do nosso tempo também estarão na flor da juventude, com corpos aparentando de 18 a 21 anos de idade. E serão iguais a Jesus Cristo, com corpos glorificados. Jesus Cristo é um dos nossos irmãos. Ele é o nosso irmão maior. É o primogênito de todos os filhos e filhas de Deus.
E por isso, temos de estar vigiando, porque estamos no tempo final onde estas coisas terão de cumprir-se, para o qual temos de estar preparados dentro do reino de Cristo, dentro do aprisco do Senhor, lavados com o sangue de Cristo, redimidos, reconciliados com Deus por meio de Cristo, que nos dá a vitória em todo momento e nos dará a grande vitória do amor divino, que será a ressurreição dos crentes que morreram, os ressuscitará em corpos glorificados e a transformação nossa dos que vivemos. Essa é a vitória contra a morte física, porque Cristo destruirá a morte ao nos dar a glorificação. Assim como Cristo foi glorificado e tem um corpo glorificado, os crentes em Cristo serão glorificados também. É importante saber para que será a venida do Senhor em el dia postrero. É importante sabermos para o que será a vinda do Senhor no último dia. É importante entendermos estas coisas para sabermos o que nós estamos esperando na sua vinda. Alguns se perguntam, o que fará Cristo quando vier? Vejamos no capítulo 3 da carta aos Filipenses, nos versículos 20 e 21, onde São Paulo nos disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E vimos aqui, para que o Senhor virá? Nos disse que a nossa cidadania está onde? Nos céus. Porque o novo nascimento não é terreno, mas celestial. Embora tenhamos uma cidadania terrena, mas temos também a cidadania celestial ao sermos crentes em Cristo nascido de novo, porque o novo nascimento é do céu. De onde também esperamos ao Salvador, ao Senhor Jesucristo, para que el cual transformará o corpo. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E para quê? Que transformará o nosso corpo abatido. Ele nos transformará. Então nós teremos o corpo que Deus escolheu, desenhou e determinou para cada um de nós, desde antes da fundação do mundo, um corpo eterno e glorificado, como o corpo glorificado que o nosso Salvador Jesus Cristo tem. E assim nós também seremos fisicamente eternos, o qual estamos esperando com paciência, porque de nada nos serve sermos impacientes. Isso está prometido e Ele cumprirá. O importante é estarmos com as nossas vidas preparadas diante de Deus. Estarmos fiéis a Cristo, servindo-o com toda a nossa alma, amando-o com toda a nossa alma, caminhando no seu programa, dando a conhecer o Evangelho de Cristo, porque toda pessoa tem a responsabilidade de dar as boas novas para as demais pessoas, as boas novas da salvação e da vida eterna. Toda pessoa quer viver eternamente, e toda pessoa deseja estar jovem eternamente. Por isso é que são vendidos
os produtos de beleza, para ayudar en algo en lo que para llega ajudar em alguma coisa, un até cuerpo que chegue joven. o corpo jovem, o corpo eterno. Los Mas os creyentes crentes no necesitan eso, não necessitam isso, porque no importa que porque se não vean importa jóvenes que se vejam o jovens adultos, lo importante es estar bien ou mais adultos. delante de Dios. O importante é Y cuando estarmos Él nos bem diante de transforme, Deus. entonces E quando Ele nos tendremos transformar, el então cuerpo nós eterno. teremos o corpo eterno. Criticamos Não criticamos a quienes usan cualquier producto. aqueles que usam qualquer Eso es produto. asunto. Isso é uma questão pessoal. Sabemos que por más productos Nós que sabemos que por mais produtos que usemos, no obtendremos nós não obteremos a juventude. el secreto lo tiene Cristo O segredo en Cristo su tem venida na sua vinda transformar para nos transformar, y ser todos para sermos todos iguales a Jesucristo. semelhantes a Jesus Cristo, com corpos glorificados. De Cristo, Esse é o programa de Cristo para a sua segunda para vinda, llevarnos con Él a la cena, para nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. y que no hay vuelo aéreo para É porque não existe voo para lá. ir al aeropuerto, porque no hay vuelos que lleven a la séptima dimensión. As pessoas não têm que ir a um aeroporto, porque não tem voos que levem à sétima dimensão, a dimensão de Deus. Miren cómo fue llevado Elías el profeta. en un Somente carro Cristo nos levará. de fuego. E vejam como Elias, o profeta, foi levado num carro de fogo. Raptado, una nube le cubrió. O rapto será em carros de fogo. Quando Cristo foi Demás personas raptado, uma nuvem o cobriu e o escondeu das demais pessoas que estavam vendo quando ele subia. fuego, Os carros de fogo hoje são chamados OVNIs, voladores, objetos voadores não identificados ou discos voadores. parte muy importante E eles terão uma parte muito importante do programa de no projeto ou no programa de Cristo o arrebatamiento. para o rapto ou o arrebatamento. Aunque el cuerpo glorificado Embora o corpo glorificado necesidad de un não tenha automóvil, necessidade de um automóvel avión para ou moverse de um avião de un sitio para se mover de um lugar para outro. Cristo que ya ha resucitado, Vejam o caso de Cristo, que já ressuscitado. discípulos, Ele entrava onde os discípulos estavam, com as portas fechadas por medo dos judeus. les aparecía Cristo aparecia a eles. ellos, y ellos pensaban Eles que era pensavam Cristo les que dijo, fosse um espírito. ¿tienen algo de comer? Cristo lhes disse: vocês têm algo para comer? Delante de ellos, Ele ellos comeu pensaban perante eles, porque eles pensavam que fosse um espírito. que el espíritu no tiene E por carne, isso ele lhes disse: um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. eso nos da a conocer cómo es un E isso nos dá a conhecer como é um corpo espiritual, um corpo angelical, que não tem carne e ossos, nosotros. como nós temos. Mas o corpo glorificado, Es tangible. ele é palpável, pode ser tocado. Por consiguiente, E, consequentemente, é diferente espíritu angelical. do corpo angelical. Pero no se preocupen, Mas não se se preocupem, examinan bien quando o tiverem, y se miran el espejo, se examinarem bem cómo es ese e olharem no espelho, verão que él como me dará será mucho esse más corpo. a cada uno de ustedes O también. que ele me dará e a quem mais? Para cada um de vocês também. Y esa será E essa será la gran victoria a del amor grande divino vitória no amor divino. para todos los creyentes en Para Cristo. todos os crentes em La gran Cristo. victoria del amor divino Essa será a grande vitória do amor divino por meio de Cristo, nosso Salvador, pronto, o qual, brevemente, parte del programa realizará essa parte do programa divino. para que vean otra parte Para aquí, que vejam uma outra parte de aqui, Romanos capítulo na carta aos Romanos, 8, no capítulo 8.
verso 21 en adelante A dice, partir do versículo 21 em diante, disse: porque también la creación misma na esperança de que também a mesma criatura será libertada de la esclavitud da de servidão corrupción da a corrupção la libertad para a gloriosa de los liberdade hijos de da Dios. glória dos filhos de Porque Deus. sabemos que Porque toda sabemos que creación toda a gime criação geme y aún está con dolor de parto e está hasta ahora. juntamente com Y no dores de solo parto ella, até agora. sino E que não só también ela, nosotros mas mismos, nós que mesmos, tenemos las primicias del que temos as Espíritu, primícias do nosotros Espírito, también gemimos nós também gememos em nós dentro de mesmos, nosotros mismos, esperando esperando a la adoção, la a redención saber, de a nuestro cuerpo. redenção do nosso La corpo. adopción de la cual habla la Biblia, A es la adoção da redención qual a Bíblia de fala nuestro cuerpo. será a redenção do nosso corpo. Será redimido O nosso corpo será redimido de mortal para imortal, de lo temporal, de corpo temporário para corpo eterno, de vida de uma vida passageira pasajera para a vida eterna vida eterna, por Cristo y para por vivir con Cristo, Cristo para viver com Ele eternamente no seu reino. Ese será el reino que será Esse será o reino establecido en la tierra, el reino de Cristo, estabelecido na terra, y gobernará o reino de sobre la Cristo, tierra que governará sobre o planeta por Terra el milenio y luego durante o milênio por e depois por toda a eternidade. eternidad. Y yo estaré E ahí, eu estarei aí nesse reino. E quem mais? Cada um de vocês também, porque isso é para todos vocês também. E se tiver alguma pessoa aqui que ainda não tenha essa esperança, porque ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue. Você será batizado na água no seu nome, Cristo o batizará com Espírito Santo e fogo, produzirá um novo nascimento em você, e assim entrará no reino de Deus. E para isso você já pode chegar até aqui na frente. E nós estaremos orando por você. Nós não podemos perder a bênção da vida eterna. Não podemos perder a bênção da salvação e da vida eterna que Cristo ganhou para todos nós. Receber Cristo como nosso único e suficiente Salvador é uma questão de vida eterna. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única maneira do ser humano se aproximar de Deus, chegar à presença de Deus, é por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso ele é o sumo sacerdote, é o intercessor entre Deus e o ser humano. Ele é o mediador. Deus tem muitas pessoas aqui na bonita cidade de Bogotá e em toda a bela Colômbia, e está chamando-as neste tempo final. E o reino de Cristo, o reino de Deus, está se enchendo de colombianos, para os quais Cristo dá a cidadania celestial. Ele esteve dando a cidadania celestial para milhões de seres humanos ao longo desses 2000 anos que transcorreram desde Cristo até hoje. Por volta de 2000 anos de oportunidade para receber a cidadania celestial. Toda pessoa que escute o Evangelho de Cristo e a fé de Cristo nasça na sua alma, dá testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. Estes são os trâmites para a cidadania celestial. Viram? Tão simples. E são mais simples que os trâmites para ser
cidadão de qualquer outro país, de modo que todos nós queremos viver eternamente no reino de Cristo. E esse é o reino que permanecerá por toda a eternidade. Os reinos deste mundo passarão. Foi dito que passarão a ser de Cristo. Então temos de assegurar o nosso lugar no reino eterno de Cristo. Com quem o asseguraremos? Com Cristo. No capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 15 em diante nos diz: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Viram? Os reinos do planeta Terra, completo, serão de nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe de paz. Ele é o rei de justiça. Ele é o rei vindouro do planeta Terra. Como filho do homem, ele é o herdeiro de todo o planeta Terra, completo. E todos os reinos pertencerão a Cristo e a seu reino. Os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre, eternamente. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos teus santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Isto é o que sucederá logo depois que Cristo complete a sua igreja, que tome o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e o abra no céu. E venha para a terra para realizar sua obra de reclamação. Venha com o livrinho aberto na sua mão, com o título de propriedade aberto para trazê-lo à sua igreja. Vocês que estão nos diferentes países conectados com esta transmissão, podem continuar chegando aos pés de Cristo. Vocês que ainda não o receberam como Salvador, para que assim Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe, lhes limpe de todo pecado com seu sangue, sejam batizados na água no seu nome. Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, e produza o novo nascimento em vocês. E as crianças, a partir dos 10 anos de idade, podem também chegar aos pés de Cristo, porque Cristo disse: Deixai que as crianças venham a mim, não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Cristo também tem lugar no seu reino para as crianças,
Portanto, as crianças de 10 anos em diante podem vir aos pés de Cristo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora os que vieram aos pés de Cristo, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Dou testemunho público da minha fé em Ti e Te aceito como o meu único e suficiente Salvador, crendo no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos, crendo e dando testemunho da Tua morte na cruz do Calvário, como o único sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Dou testemunho público da minha fé em Ti e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo depois que eu seja batizado na água, no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. E agora vocês me perguntarão, quando é que eu posso ser batizado? Quando podem me batizar? Porque Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Você me dirá, eu escutei o Evangelho de Cristo sendo pregado. A fé de Cristo nasceu na minha alma, criei em Cristo. E agora estou dando testemunho da minha fé ao recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. E desejo ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. A água no batismo não tira os pecados. O batismo é tipológico, é simbólico. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, ela está sendo sepultada tipologicamente. Depois, quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Quando a pessoa é batizada no nome do Senhor, ela está se identificando com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Aí nós temos o simbolismo, a tipologia do batismo na água no nome do Senhor. Por isso é que é tão importante o batismo na água no nome do Senhor. Porque estamos nos identificando com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Por isso ele disse, quem crer e for batizado, será salvo. Quando João Batista estava pregando e batizando as pessoas que vinham arrependidas até no Jordão, ali Jesus apareceu para ser batizado também. João lhe disse,
eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batizes? Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. E então o batizou. Se Cristo teve necessidade de ser batizado por João Batista para cumprir toda a justiça, muito mais nós temos necessidades de sermos batizados conforme a ordem do Senhor Jesus Cristo. Ordem que desde o tempo dos apóstolos até o nosso tempo esteve sendo cumprida por todos aqueles que o receberam como seu Salvador, os quais foram batizados na água no nome do Senhor. E agora correspondeu a vocês esta oportunidade de serem batizados na água no nome do Senhor. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês aqui o ministro, Reverendo Alejandro Sarria, para que mostre aos que receberam Cristo como Salvador como fazer para se batizarem na água. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, o nosso Salvador. Damos gracias a Dios. Las personas que han recibido al Señor Jesucristo en este día, hay bautistas.